né? Porque a gente às vezes fala em patologia como se fosse simplesmente um problema e não vai na raiz, né? Quando a gente fala em causa raiz, e é um erro muito comum, a gente tem que ver material, mão de obra, projeto, mau uso e gestão. A gente sabe que patologias provavelmente vão continuar existindo, né? O foco é a prevenção, a manutenção adequada e principalmente a instalação. A busca pela transformação, pela evolução, faz parte de nós. É nosso instinto. Criar novas formas, se adaptar ao momento, tudo isso faz parte da natureza humana. O novo. Há mais de 40 anos, realizamos novas formas de se construir, novas formas de surpreender. Com empresas de incorporação, construção e urbanismo. Porque o que construímos são refúgios, habitats, seu espaço. Realizamos sonhos. Desenvolvemos novas histórias. Promovemos conexões. Entregamos segurança. Caminhamos com o tempo. Atentos e sensíveis a tudo que nos rodeia. Em especial, você. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Hoje num ambiente um pouco diferente, mas é muito gratificante, porque nós estamos direto aqui da Mauá, da Faculdade de Engenharia, convidado pelo coordenador do curso de Gestão de Instalações Prediais, um curso de pós-graduação, porque hoje terão apresentações do segundo seminário. Então a gente vai falar com os grupos dos alunos, com os professores de bancada e acompanhar as apresentações. Oi pessoal, nós estamos aqui com o grupo B, que vai falar sobre patologia das instalações prediais. Gostaria que vocês se apresentassem. Olá, meu nome é Ricardo, trabalho na empresa ProRange, sou responsável pelo setor de produção e também de projetos. Boa tarde, meu nome é Kleber Machado, sou coordenador de instalações da FR. Boa tarde, meu nome é Maiara, sou engenheira de instalações na Cirela. Olá, boa tarde. Meu nome é Bruno Felipe, sou engenheiro de instalações na Racional Engenharia. Boa tarde, meu nome é Amanda, sou engenheiro de instalações na Cirela. Boa tarde, meu nome é Vinícius, eu sou formado em engenharia elétrica e trabalho no setor de projetos da ProRange Engenharia. Boa tarde, meu nome é Thomas, também trabalho no setor de instalações na consultora Cirela. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou Romário Rezende Pereira, sou formado em engenharia elétrica, trabalho na Tegra Incorporadora e sou coordenador de instalações de vários empreendimentos. Tá joia. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Queria que vocês dessem um briefing do assunto de vocês, patologia nas instalações elétricas, o que vocês entenderam que seria importante vocês apresentarem e qual é realmente o objetivo do trabalho de vocês. Então, como foco principal, né, quase todo mundo do grupo é formado em engenharia, né, e grande parte formada em engenharia elétrica, e trabalhamos muito com instalações. Então, por isso, nosso objetivo, né, sempre é diminuir as patologias, algo que existe constantemente, né? Às vezes por falhas em projetos, mão de obra, e a gente tentou, através desse projeto, né, do seminário que a gente vai apresentar, entender e ir mais a fundo no entendimento de onde vem, né, quais são as causas, os problemas e como corrigir ou como melhorar as patologias. Vocês pensarem em alguma coisa sobre causa raiz, sobre o que colocar alguma coisa prática? Vocês estão mais na teoria, vão um pouquinho mais na prática também? Então, a gente compilou vários dados de
de uma construtora que trouxe indicadores dos principais fatores, né? Então a gente conseguiu identificar qual é a causa raiz daquele problema e demos soluções ou implementamos, né, soluções de melhoria para que aquela construtora pudesse usar. Tanto melhorias básicas, simples, como melhorias mais tecnológicas. Perfeito. Obrigado, sucesso para vocês e a gente se vê lá dentro. Voltamos aqui ao Papo de Engenharia. Nós estamos com um convidado que será membro da bancada de avaliação desse seminário. Eu vou pedir para que ele se apresente e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Ok, obrigado. Meu nome é Paulo Revold. Eu atuo na área de projetos de sistemas elétricos e hidráulicos há 50 anos, já há bastante tempo. E muito contente aqui em participar do evento. O assunto sobre patologia, né, que devem falar, é um assunto muito importante, porque a parte de instalações é hoje, talvez, a que dá mais problemas nos edifícios com relação ao seu uso futuro, e os condomínios sofrem bastante com essa situação em termos de vazamentos, em termos de má condução, má especificação. Então, eu acho que é um assunto assim fundamental para eles enxergarem aquilo que eles mesmos estão executando, para que lá na frente haja o mínimo possível de manutenção. Legal. Patologia realmente é um assunto em instalações importantíssimo. O Alexandre, que é o nosso membro do canal, né, de apresentação do Papo de Engenharia, ele tem os dados de a representatividade de patologia em instalações em obras absurdo, hidráulicas e elétricas. E então a gente também espera que os alunos tenham se aprofundado em pesquisas não só nas dores, mas em inovação e como mitigar, né, esse problema que é tão pertinente para a nossa área, né? Sim. Como fazer para que a gente possa não ter as patologias, né? Eu acho que esse é o grande segredo e eu acho que esse é o grande objetivo, né? Também acho. Obrigado, bom seminário e talvez a gente interage mais um pouco no final. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, agradecer aos professores que aqui estão, Cota, todo mundo que está aqui participando, o professor Pedro também que veio para cá, tá certo? O Douglas eu já falei. E, por favor, agradecer o Alexandre Oliveira, da India, tá certo? E um dos criadores do podcast Papo de Engenharia. Eu oriento que vocês todos assistam, já tem vários capítulos aí gravados no YouTube, e um deles vai ser, ou 2 deles, ou 3 deles, 4, vão ser produzidos a partir dos trabalhos de vocês. Então, o Vlad também, o Vladimir, que é sócio dele nessa empreitada, tá certo? Ambos engenheiros, tá certo? Ambos sofredores do setor, e levam pessoas para o podcast deles, justamente para discutir, né, as questões técnicas da engenharia, questões de gestão da engenharia. É muito bacana. Eu já participei, adorei, foi um bate-papo maravilhoso. Então, é a primeira vez que ele está fazendo, né, Ale e Vlad, primeira vez que ele está fazendo aqui com pessoas assim do meio acadêmico, né? Então, eles fazem com os empresários e tal. Então, é a primeira experiência que eles estão tendo aqui no meio acadêmico. Fala para a gente aí a experiência de vocês, como é que está sendo. Vocês já fizeram entrevistas, né? Já. Obrigado, Davi, pelo convite. Obrigado para casa aqui no Instituto Mauá. Já vou virar aluno, com certeza, porque esse título ainda não tem, então me falta. Mas em breve vou ter aqui. Agradeço os grupos que foram muito simpáticos em dividir conosco uma entrevista. O Vlad conduziu as entrevistas super bem, porque ele puxa bem o pessoal falando. Como você disse, é uma experiência nova para a gente, né? O nosso objetivo é trazer conhecimento, transformar o nosso conhecimento dos mais sêniores mais democrático, trazer para todos, tentar fazer uma ponte maior entre os empresários, as empresas, os profissionais, os fornecedores, para ver o que a gente consegue, e agora a academia. Porque a academia tem um papel muito
forte nisso, é fundamental. A gente tem discutido muito isso com o que está podendo sair, né? E as nossas dificuldades com a capacitação dos nossos profissionais. A gente já discute, inclusive, mais cedo possível isso se transformar com aquele contato que nós fizemos com o Liceu, né, Davi? Se Deus quiser, vai criar muitos frutos. E a gente está muito feliz aqui e agradecer realmente esse convite. Vai ficar muito bacana, agradecer a mesa toda, né, esses profissionais que estão aqui à disposição de todos os alunos para trocar essas informações com essas críticas construtivas que eles vão com certeza ter e trazer algumas inovações, como o Flávio falou. A gente buscar de um pessoal que está com a página meio em branco, né, e trazer alguma ideia para a gente. Então, eu agradeço. Vlad, quer falar alguma coisa? Boa noite. Eu queria agradecer ao Davi, a Mauá e todos presentes pela oportunidade. É um prazer, é uma honra estar nessa instituição e fazer parte desse seminário de alto nível. Quando a gente começou, quando teve essa ideia do papo de engenharia, e o Ale conversando, tendo um papo, né, sobre engenharia, foi por isso que nasceu. A intenção era fazer com que o conteúdo chegasse a mais lugares. A gente percebeu que muita coisa ficava presa ou dentro das empresas ou dentro de entidades, e isso não chegava. E aí a gente criou o papo, o Davi nos deu o prazer, foi lá, falou bastante, então nós estamos conseguindo alcançar. E chegar agora na parte acadêmica era um grande objetivo. Então, a gente conversou com o pessoal, tem uma expectativa muito boa da apresentação, já o que foi falado para a gente já foi de muita relevância, e obrigado mais uma vez. Professor Paulo Reivold, né? Todo mundo conhece. Me deixou constrangido. O Reivold é o cara que projeta nossas obras na Calas, projeta nossas obras em muitas empresas, é referência no setor, é nosso conselheiro dentro do Secov, é nosso conselheiro dentro do Sinduscom, né? É um cara que nos ajuda muito e luta pelo setor. Ele defende o setor da construção civil aqui no Brasil. É um cara que merece todos os nossos aplausos, é um cara sensacional, nos honra estar aqui. Ele foi quem fez a abertura desse curso. Quando a gente abriu esse curso, o Reivold estava aqui na abertura do curso, já participou de uma banca nossa aqui, e agora, Reivold, não tem mais jeito, é o resto da vida. Tá certo? Combinado? Eternamente. Bom, boa noite. Prazer, bom, conheço quase todos aqui, muito contente em revê-los e no dia a dia, né? A gente está todo dia aí se vendo também e discutindo. Eu sei que eu sou um pouco bravo, né? Eu acho que eu pego no pé de muita gente, mas muito feliz aqui de estar com vocês. Parabéns pelo evento e vamos em frente, né? Obrigado a vocês. Vamos para o segundo grupo. Fique à vontade. Quando vocês começarem a falar, o tempo corre. Boa noite, meu nome é Thomas, sou engenheiro de instalações na Cirela. Vou apresentar aqui o tema sobre patologia nas instalações prediais, junto com o meu parceiro Romário, ele é gerente de instalações na Tegra também. Bom, apresentando nossa equipe, composta pela Amanda, o Bruno, o Kleber, Maiara, Ricardo, Romário e Thomas e o Vinícius. Começando aí com uma introdução da estrutura da nossa apresentação, a gente vai começar com uma contextualização do tema, tá? Para vocês entenderem sobre o que estamos falando. Depois, algumas fotos exemplificando os casos que queremos nos referir. Uma compilação de dados que foi fornecida por uma construtora aqui, uma construtora nacional, tá? Que nos forneceu os dados. E depois uma apresentação dos casos que mais ocorrem e também uma apresentação de casos de como solucionar problemas em patologias em geral, né? Então, com uma contextualização do tema, a gente vai começar com, para toda patologia existe uma causa. Por que a gente quer começar com isso? Porque hoje, com tanta informação que temos, com tanta tecnologia,
dificilmente vamos achar um problema onde o projeto estava certo, a mão de obra executou perfeitamente e o material era adequado para aquela aplicação. Se isso acontecer, a gente encontra um problema novo na engenharia que a gente não conseguiu prever, né? Então, a gente procurou aí a definição da palavra patologia e encontrou que é o desvio em relação ao que é adequado ou em relação ao que é considerado como estado normal. Voltando ao que eu falei, para acontecer uma patologia, alguma etapa da construtiva desviou. Ou foi no projeto, ou foi na mão de obra, ou o material utilizado não era aplicado. Tá? Então, para vocês entenderem um pouco das patologias de instalações que vamos trazer, aqui no caso, foi testado, o ramal de esgoto da unidade foi testada, né? Porém, o profissional que executou deixou a bexiga de teste lá dentro da aprumada. O empreendimento foi entregue dessa forma, começaram a utilizar. Um proprietário que talvez foi um tempo depois da entrega, encontrou sua unidade nesse estado e gerou esse estresse todo aqui para resolver, né? Um cara tem que ir, um profissional, abrir um forro, é um grande problema. Causado por mão de obra, né? Aqui, o projeto é uma aprumada de esgoto, aqui é o desvio no térreo. O projeto pedia um joelho de ferro fundido, que é um joelho mais resistente para aguentar esse desvio da direção da água. Porém, foi executado com um joelho série R, né, um de PVC, onde houve a quebra depois da entrega do empreendimento. Gerou esse caos aqui na área comum. E aí a assistência técnica teve que atuar e fazer conforme manda o procedimento e o projeto. Outro problema, mas talvez não na mão de obra executora, mas talvez no processo de liberação da etapa de serviço. Um ralo de um apartamento no térreo cedeu, então muito provavelmente o solo não estava compactado, alguma equipe responsável não fez a compactação do solo, Instalações foi lá e executou mesmo assim, não deu outra, o ralo cedeu e também mais um estresse gigantesco aí para fazer a manutenção, né? Agora um de elétrica, problema realmente de execução. Projeto especificado era um disjuntor de uma marca, muito provavelmente era homologada do QDC, tá? De 355, porém foi instalado um de 225 de uma marca que provavelmente não era homologada. Isso gerou uma queda, queimou um fusível, né? Faltou uma fase nas unidades, e aí, além do... Aqui o custo financeiro é bem baixo, mas o custo do cliente não é imensurável, né? Outro problema de elétrica agora no para-raio. Aqui temos dois problemas, tá? O primeiro é de execução, onde essa área de transpasse de contato da emenda, ela está muito curta, não garante assim a condutividade do material para garantir que realmente seja bem executado. No projeto aqui está claro que tem que ser no mínimo uma área onde caiba espaçadamente 2 parafusos, né? Esse é o primeiro erro de execução. E o segundo é a ferrugem. Execução e projeto. Porque no projeto aparecia da seguinte forma, apenas indicando a bitola e a medida do parafuso. Não falou que tinha que ser em inox, não falou que tinha que ter uma proteção para não oxidação desse material. Aqui uma unidade garden, né, aquelas no térreo que tem jardim. Existia uma drenagem, porém muito funda. O próprio procedimento dessa empresa pedia uma drenagem no máximo 15 centímetros de profundidade. Não foi executado dessa forma e gerou-se, então, em períodos de chuva, esse problema de alagamento da unidade no terraço e que também se tem alguma plantação, alguma coisa ali, acaba matando tudo. Agora, uma instalação de incêndio. Essa é um serviço que depende muito da qualidade do profissional que executa, porque ele tem que fabricar todas as peças na máquina, né? Tirar a medida, fazer a rosca, garantir que a rosca esteja num comprimento legal, que não afete a parte interna do tubo. Acabou que a rosca ficou muito curta, a gente pode analisar, o que não dá uma emenda legal com as outras conexões. Também não deu outra, vazou, e mais uma vez aí abrindo forro para fazer a reconstituição. Às vezes realmente não é o valor econômico, mas é o valor
do serviço, do estresse gerado, né? Bom, agora vocês entenderam um pouco sobre quais problemas estamos falando. Se a gente for falar de todos aqui, pode pôr uma semana de apresentação, mas compilando aqui um dado dessa empresa, a gente analisou 15 obras, tá? 5 de cada padrão, um padrão econômico, alto padrão e médio, em relação ao primeiro ano de entrega, tá? Opa, desculpa. Então, a gente pode analisar que num padrão econômico em relação a obras entregues, ela se destoa um pouco em relação ao número de chamados, com 41%. Porém, analisando essas mesmas 5 obras, só que em unidades entregues, todos sabemos que um padrão econômico tem muito mais quantidades entregues do que um alto padrão, né? Em relação a metros quadrados. Então, a gente pode analisar que são 2.000 unidades no padrão econômico e 1.145 em um alto padrão, menos que a metade. Então, analisando essas mesmas obras, porém em relação a unidades entregues, o gráfico se reverte. O padrão econômico tem uma relação de chamados menor do que o alto padrão. Isso talvez se deve à quantidade de acabamento que se tem em um alto padrão, a qualidade também que é superior, tudo que é superior pode gerar mais problemas, né? É mais complexo de se executar. Então, e essa relação é de chamados de obra em geral, tá? Não só de instalações. Agora, trazendo esse resultado para instalações, em relação a chamados que se referem a instalações, a gente pode analisar uma homogeneidade aqui nos resultados. O que a gente enxerga isso com ótimos olhos, porque a norma tem que ser atendida em qualquer empreendimento que você faça. Seja alto padrão, seja baixo padrão. O que você fizer, você tem que atender a norma. O material que atende a qualidade do serviço tem que ser o mesmo aplicado. Tá? Então, isso aqui é um resultado bacana para se enxergar no ponto de vista de instalações. Não existe uma distinção de valores aí aplicados em padrão. O que é técnico e é executado. Agora, desmembrando um pouco os dados, nós estamos liderando aí o ranking dos chamados que procedem. Tá? A maioria dos chamados eles não procedem, mas dentro dos chamados que procedem, instalações hidráulicas, esgoto, água pluvial, água servida, drenagem, é o líder aí de chamados. Elétrica e sistema logo após. Aqui no meio temos esquadrias de alumínio e pele de vidro. E logo em seguida, instalações hidráulicas de novo, porém agora em água quente, água fria e incêndio. E aí outros tipos de patologias que dão em outros assuntos, né? Dentro dos itens, então, que representam realmente os chamados válidos, 42% são instalações. Então, é um número alto, que assusta, mas vamos apresentar aqui algumas soluções para a gente tentar diminuir isso aí ao longo das execuções. Aqui, rapidamente, se puderem escanear um QR Code, são 2 respostas, uma referente à elétrica, outra referente à hidráulica, tá? O que vocês acham que mais ocorre de patologia dentro da obra? Bom, vamos seguir aqui, tá, pessoal? Vamos ver aí qual é o resultado. Conexões mal encaixadas, tá? Esse é o item que mais dá patologia dentro das instalações hidráulicas em relação a esgoto, água pluvial, água servida, drenagem, dreno de ar-condicionado. Então, mão de obra. Aqui, claramente, é um problema de mão de obra que ocasiona aí os maiores chamados de instalações. Aqui são os outros, tá? Em seguida, conexões trincadas, sifão de ralo. E dentro de água quente e água fria, falha em funcionamento de registros, trincas e falha e falta de vedação passante. Só um tempinho aí para vocês olharem. Continuando. Então, uma solução, a gente volta novamente nas soluções que já vimos outros grupos trazendo, né? Que é industrialização de kits, treinamento e capacitação de mão de obra, que sempre está nos temas abordados atualmente, inclusão de mulheres nas centrais de kits e testes e fixações.
Aqui, no caso, a construtora já está disponibilizando dentro do seu próprio canteiro um espaço para a industrialização desses kits, mas, além disso, hoje já existem diversas empresas que trabalham apenas com isso, então não pode ser um argumento para ser um problema não ter espaço. Tá? A gente consegue achar isso no mercado. E uma outra solução legal também já é a inclusão das mulheres dentro dessas centrais. Elas não têm vício de obra, elas aprendem rápido, são muito organizadas, e a gente enxerga com ótimos olhos aí essa mão de obra dentro das centrais de kit. Que, inclusive, aqui uma delas está preparando proteção de ralo aqui, para o cara da cerâmica não jogar sujeira, para o gesseiro não jogar sujeira dentro do ralo, para não entupir as nossas prumadas. Agora na elétrica. Falhas em instalações de interruptor e tomada. Quando a gente analisou esse resultado, a gente ficou um pouco surpreso, mas pensando friamente, podemos voltar também novamente na mão de obra. Talvez dentro de uma unidade de padrão econômico tenhamos aí uns 35 pontos, cada um com uma média de 3 parafusos, vezes 500 unidades, dá quase 50 mil parafusos numa obra apertados, né? Todos, talvez com uma parafusadeira, mas todos dependem do profissional para apertar. Então, quando a gente analisou assim, a gente realmente viu que faz sentido. E aqui, os outros problemas. Problema de luminária, só que o produto, a qualidade do produto instalada, que geralmente é atendido também pela assistência técnica do próprio fornecedor. Falta de aperto de parafuso, QDLs e componentes. Aí a relação dos outros. Bom, para esse problema, tentar qualificar aí a ferramenta utilizada, ser uma ferramenta ideal para esse aperto, uma parafusadeira com regulagem de torque, um alicate decapador para garantir o padrão do trabalho do profissional e, mais uma vez, aí, voltando em treinamento, capacitação da mão de obra. Então, essa aqui é uma parafusadeira com essa regulagem, está regulada no mínimo. Eu vou passar o vídeo, vocês vão poder analisar que chega um momento que ela aperta o parafuso e não tem mais força para fazer com que sua ponta continue girando. Ela trava aí, ó. Vou passar mais uma vez. Então, isso acaba padronizando o serviço do profissional. Você não vai depender do peso da mão do profissional. Se ele regular nessa mesma medida, todos os parafusos vão ser apertados com a mesma força. E continuar aí com as capacitações internas dentro da obra, talvez escolher a equipe que vai fazer e passar um treinamento e a importância do serviço executado por eles, né? Além dessas soluções de obras e de canteiros que já trouxemos, trouxemos algumas soluções também envolvendo o uso da tecnologia. Esse aqui é um sensor de vibração. No caso, achamos bem interessante. Aqui, no caso, no primeiro gráfico, um motor em boas condições, em condições normais. E, em relação à variação dessa vibração, ele dá um possível problema, né? Como podemos analisar aqui no terceiro, a falta de lubrificação gera esse tipo de gráfico. Ou seja, apenas uma simples lubrificação, uma manutenção rápida, você pode evitar de perder o motor aí. Esse já é um sensor de monitoramento de tensão e corrente. Então, ele analisa 24 horas aí o consumo dessa energia. Se tiver alguma variação, ele também sinaliza. E, além disso, ele monitora a variação das harmônicas, né? Para garantir aí a qualidade da tensão da rede. Outra tecnologia que já vimos bastante no mercado, porém nós entendemos que podemos incluir mais, talvez vincular com uma entrega de manual do condomínio, junto, assinado por todos, é a microfilmagem por vídeo, né? Assim, a construtora acaba se resguardando de que toda a sujeira possível dessa tubulação depois da obra entregue seja realmente das reformas das unidades que acontecem com frequência. Dificilmente alguém vai pegar a unidade, levar o colchão e a geladeira e mudar. A maioria das pessoas fazem uma reforma ali para se mudar. Então, se a gente entregar uma microfilmagem
garantindo essa limpeza, é um ótimo avanço aí também para a construtora ficar resguardada, né? Opa! Então, fazendo um fechamento aí da estrutura do que a gente apresentou, muito importante continuarmos com o mapeamento das patologias bem definidas, conforme apresentados, até saber o real defeito, retroalimentar a equipe da engenharia com essas patologias, né, com esses dados conquistados, e atuando em cima disso, trazendo esses tipos de soluções, continuar a procura por soluções inovadoras. Então, hoje, a gente nem quis trazer, assim, falar de FVS, falar de startup do condomínio. A gente não quis abordar muito sobre esse tema, porque a gente acredita que isso já está bem definido dentro da engenharia, mas continuar, sim, com essas soluções inovadoras e mais tecnológicas, né? E, se possível, incluir essas soluções já na etapa de projetos. Adicionar alguma coisa, Romário? Isso. Então, a gente sabe que patologias provavelmente vão continuar existindo, né? O foco é a prevenção, a manutenção adequada e principalmente a instalação. A forma de nós fazermos que a patologia seja reduzida é implementando vários anteparos, né? Então, dentro da construção, a gente já tem as FVS, a norma de desempenho já, vamos dizer assim, nos obriga, né, dentro da construção, a ter uma garantia. Mas como é que a gente entrega esse carro, né? Entrega o empreendimento para o cliente, no final, mostrando que está 100% operante? Ou como é que o cliente entende, como ele pega aquele primeiro empreendimento, aquele apartamento dele, e será que ele está fazendo corretamente a manutenção que ele deveria fazer? Então, abre um leque gigante aqui, né? Então, a gente não quis falar um pouco sobre o mesmo, talvez o que o professor Fratel disse, né, para falar, para reforçar. Então, por isso que a gente não colocou aqui na apresentação, porque a gente entendeu que seria algo do mesmo, né? A gente sabe que ainda existe um caminho a seguir, mas a gente quis trazer novos implementos, novas soluções que a gente pode aplicar ainda em construção, em época de construção, e como transmitir isso para depois o proprietário. Agora, voltando no questionário que vocês responderam. É só o resultado aí para ver se acertaram aí. Se passaram no teste. A gente vai mostrar o resultado. Vocês responderam. Na hidráulica, o verde, né? Limpeza de tubulação. E o correto era o vermelho. Ficou em segundo, quase. Quase. Tá bem. 8. Passou com 8. Eletroduto obstruído foi o mais votado na elétrica. O real problema foi o terceiro mais votado. Falha de interruptores. Tá bom? Muito obrigado, gente. Eu confesso aqui, não sei se foi a falha do levantamento ou se foi uma coisa boa, né? Mas eu não vi nenhuma patologia de projeto que tivesse origem em projeto. Não existe mais, os projetos estão tão perfeitos assim, Reivold? A gente colocou que grande parte... Reivold, por favor, venha cá fazer um comentário seu e falar sobre isso. Uma coisa também que me chamou a atenção, vou puxar a língua aqui um pouco do Flávio, tá certo? É que já começou a surgir, né, conversa de IoT aqui, para manutenção preditiva, né, uma coisa que vocês fazem com muita excelência, tá? Daqui a pouco eu te puxo aí. Bom, parabéns. Obrigado. Tá funcionando, né? Tá. Eu fiz algumas anotações, achei muito bom. Bom, como vocês mesmo colocaram, né? Nós somos os vilões, né? A parte de instalações, desde que existe, sempre foi o vilão nas edificações, os grandes problemas que a gente enfrenta.
Infelizmente, a gente não vai ter como ter soluções, acho que nem a médio prazo, porque nós não estamos industrializados, né? Essa é a grande questão. Nós temos ainda aquela cultura de fazer a coisa manualmente, então eu acho que isso ainda leva um bom tempo. O que é importante que eu achei legal? Os kits, né? A gente começou a projetar kits há, sei lá, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Foi uma grande dificuldade fazer com que as construtoras entendessem a importância dos kits. Eu acho que hoje, praticamente, todo mundo já enxergou isso e a gente hoje quase que só projeta kits, né, em todos os empreendimentos. Achei bem legal a sua definição inicial, né, porque a gente às vezes fala em patologia como se fosse simplesmente um problema e não vai na raiz, né, não vai no dicionário, né, ninguém mais vê dicionário, né, uma coisa ficou no esquecimento, né, a gente não traduz mais, tirando talvez o Felipe, né? Mas nós, engenheiros, somos péssimos nisso, né? Mas eu gostei, eu achei bem legal. Achei legal a colocação de vocês dessas novas tecnologias, desses novos produtos. Eu acho muito legal isso ser introduzido. Até como curiosidade, em termos de custo, isso vocês têm já um parâmetro? A gente não conseguiu achar os valores exatos dos exemplos, mas a gente sabe que cada peça dessa passa dos R$1.000. É um pouco mais que isso. Não é nada. O que eu acho só, né, você exemplo do parafuso, né? Caramba, pô, depois de tanto tempo, por que a gente precisa fazer com parafuso, né? Tá certo? Vocês mais que são, talvez depois vão colocar a parte de vocês. Por que parafuso? Realmente é uma coisa, né? Eu vou dar um exemplo. Essa semana em casa caiu a maçaneta, né, da porta, que todo mundo deve, né, acontecer isso depois de um tempo. Para você fixar a maçaneta na porta, tem um parafusinho que eu acho que todo mundo tem, que é aquele que é o contrário, né, que é fêmea. É uma coisa ridícula. Entendeu? Eu fiquei meia hora, machuquei a unha, minha esposa na sala rindo, isso foi ontem, no domingo, depois do... né? Pô, não dá. Então, as coisas que a gente está muito atrasado, né? Não tem mais sentido isso. Então, mas... uma outra coisa achei interessante que eu queria colocar, só para finalizar, a questão do alto padrão e do baixo padrão. Existe uma colocação de mercado de que a gente que... né, o Chaguri deve entender o que eu estou falando, que faz projeto há muitos anos, a gente tem mão pesada, né, e não consegue fazer projeto de baixo padrão. Até porque a grande maioria, aqui vai talvez uma crítica ao mercado, acha que o projeto para baixo padrão tem que ser mais barato do que o projeto para alto padrão, né? Uma coisa assim que a gente está tentando reverter. E com a Minha Casa Minha Vida, a gente hoje, eu acho que melhorou muito isso. No ano passado era difícil, porque sempre o projeto de baixo para o baixo padrão era feito por empresas pequenininhas que não tinham uma estrutura porque cobravam menos e era um círculo vicioso. E a gente vê por aí pela execução de que os grandes problemas são no alto padrão. Por quê? Porque tem muito mais elemento, muito mais material, muito mais equipamento, muito mais parafuso, né? Muito mais tubulações, né? E então, lógico, no alto padrão é que realmente o negócio... E não se dá o valor, né? A gente percebe isso e é o cara que paga mais caro e no fim é o que é mais mal atendido, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que vocês estão aí de parabéns. Eu estou vendo você aqui falar alguma coisa. Não, obrigado, professor. Na realidade, era uma observação quanto ao custo, né? A gente não colocou ali, mas aproximadamente um atendimento para um chamado custa entre R$300 e R$350. Você fala, puxa, é pouco, né? O valor consumido é baixo, mas o valor que é o problema causado, né? Então, se vazou uma tubulação, pegou lá o forro
no dia 25 de dezembro, onde normalmente tudo acontece, pegou uma aprumada, estourou a aprumada, acabou com 2 apartamentos do empreendimento. Então, são 2 milhões, 3 milhões que são gastos, né? O custo é baixo para o atendimento, né? Mas o desgaste com o cliente, né, final é a prioridade. O que a gente percebe hoje é o seguinte, e aí, Davi, eu acho que é um recado, né? Eu trabalhei em obras 40, 50 anos atrás, e assim, a gente entregava um apartamento, virava as costas e ia embora. E hoje, com a mudança da cultura da entrega, né, vocês entregam os edifícios e eles ficam 1 ano em mais obras. 2 anos até, a gente vê. Eu acho que esse, talvez, na minha opinião, é um dos maiores fatores de patologia que a gente está recebendo com os peritos e os consultores nos enviando, porque, no fim, entra uma outra equipe que normalmente não é qualificada, que é do proprietário, e faz miséria no apartamento, principalmente hidráulica, com a questão de entupimentos e quebras. O que a gente vê de quebras é assim, uma coisa absurda. E na parte, então, de instalações, nem se fala, a gente recebe o dia inteiro questionamentos se pode, se não pode. Quer dizer, a gente percebe que a pessoa que entra depois que recebe a chave não tem a mínima qualificação. Então, acho que valeria um trabalho do Sinduscom, principalmente, eu sei que é muito complicado isso, mas tentar segurar isso, porque, no fim, a gente percebe que o apartamento, né, eu sempre brinco com a Heloísa e com todo mundo, né, vocês entregam, em alguns empreendimentos, oxigênio, né? A gente brinca, né? O cara recebe a laje, as paredes, em apartamento de altíssimo luxo, acho que o cara não recebe nem mais oxigênio, né? O negócio vem muito seco, muito cru, tá certo? Quem faz apartamento de alto luxo. E aí não tem jeito. Você está jogando o problema para você mesmo, daqui a pouco explodir. Então, acho que isso aí tá? Você tocou no assunto, viu, Evaldi? Por quê? Porque o cara de pós-obra está aqui. Alexandre, da India, tá certo? Escutou o recado do Evaldi, Alexandre? Escutou, né? Tá certo? A gente entregava até armário embutido. A gente fez um trabalho no Secov de entregar até o trio, né? Os aparelhos brancos, né? Geladeira, fogão e máquina lavar. Mas a construção não aceitou isso. Que eu acho tão, sei lá, ainda mais um empreendimento simples. O cara já recebeu os 3 produtos básicos. Mas está voltando isso. Hoje o problema em qualidade de obra está assim... Incrível, incrível. Se eu passar uns números aqui que eu tenho para você, você não acredita. A média hoje é de 120 mil apartamentos vistoriados para entrega para o cliente final. Você tem uma média de 10 patologias, 10 falhas, tá certo? Em cada apartamento desse. 10 falhas na hora da entrega. Que são verificadas antes. São verificadas antes. E essas 10 falhas médias que a gente tem, tá certo? As instalações ocupam um terceiro lugar. Em primeiro lugar vem as esquadrias de madeira, porque as empresas estão comprando as esquadrias de madeira porcaria, que não aguenta nem um sopro, já risca. Aí o cliente vai lá e... Né? Esquadria metálica, esquadria de alumínio, né? Muito riscada, etc., mau funcionamento. E terceiro é a instalação elétrica e hidráulica, dentro do contexto aí, dessas 10 falhas por apartamento vistoriado, para você ter uma ideia. Mas, Alexandre, por favor. Então, eu queria fazer as provocações, porque daí é a minha área, daí vocês me permitam. Nós temos um banco de dados na empresa que hoje tem praticamente 190 mil chamados de assistência técnica, tá? É um banco de dados que levou em consideração 24 empresas, 47 cidades em 9 estados. Dá 61 mil unidades habitacionais e daí você faz esse banco de dados e fica brincando, compilando e você gera informação.
A maior dificuldade do mercado de gerar uma informação que você possa comparar entre uma empresa e outra é a base. Se você não tem a mesma base, você não consegue comparar. Isso é uma complicação enorme que tem no mercado. A parte de instalações, realmente, as instalações prediais é 35% dos chamados. É muito grande, mas ela gera muito estresse. Então, gera uma dificuldade muito grande quando você vai precificar o quanto custa realmente essa assistência técnica, né? Porque você tem realmente um valor, esse 350 já morreu. O valor com o cliente é imensurável. Exatamente, mas você tem isso daí e você vai até para o alto padrão, que são aquelas unidades que quando tem um chamado, ele exige o diretor da empresa, se não for o dono da consultora, ir junto. E ele não vai junto para não passar vergonha, ele leva a turma inteira. Então você tem chamados que chegam na casa dos R$7.000, só o atendimento fora o que você vai fazer. E já que você está lá, né, vai falar não para o cliente? Já vai falar sim. Então é complicado. Então esse 35% em quantitativo, no custo é 19% só. Porque realmente você tem um grande vilão. Desplacamento cerâmico, a parte de fachada, que daí o número é muito baixo, mas o custo é altíssimo porque o estresse então é absurdo. Uma coisa que eu queria comparar, quando a gente fala em causa raiz, e é um erro muito comum, a gente tem que ver material, mão de obra, projeto, mau uso e gestão. Gestão é o maior vilão, porque você vê um erro de projeto é 5% disso tudo. Mão de obra é 80%, mas a gestão é 63%. Por que a soma não dá 100? Porque não tem uma única causa. Esse é o maior erro de você não fazer um bom levantamento, um bom estudo de causa raiz. Você vai lá, é material, pronto, acabou. Mas não é material por quê? Talvez o material tenha sido um problema de gestão na compra. Comprou preço, não comprou o descrito no memorial descritivo de instalações, que poucas empresas, departamento de suprimento, verificam o memorial descritivo de incorporações. Erro de projeto, gestão. Será que o projeto tinha os detalhes? Então fica aqueles projetistas, né, que daí busca preço. Você tem o projetista, para ele atingir o preço, ninguém faz milagre, entrega pouco. Então existe uma parte que é fundamental quando você faz o estudo de causa raiz, é você considerar tudo, né? Você vê ali nas fotos, tem muito problema, testou da maneira correta, então é gestão, não testou da maneira correta, entendeu? Fez um serviço, afundou lá o ralo, mas e a ficha de verificação do serviço anterior foi feita? Foi bem aplicada? Quem aplica a ficha de verificação de serviço em empreendimentos? É o estagiário. Se você vê a pessoa menos qualificada que tem na obra, ele é menos qualificado que um servente. O servente entende mais de obra do que o estagiário. E ele vai lá e faz a parte mais importante, que é verificar a qualidade do serviço, se o serviço atendeu o desempenho. A gente está pondo o desempenho na mão do estagiário. Então, isso daí a gente questiona demais. Então, tem essa visão, e daí eu peço a vocês, a gente está tendo uma felicidade muito grande hoje do departamento de qualidade estar muito mais próximo da assistência técnica. E isso daí está trazendo o conceito da qualidade para assistência técnica, de realmente ir lá fazer um estudo de causa raiz, fazer a retroalimentação. Eu vendo a maior industrialização que o mercado tem, hoje para mim é retroalimentação. Você tem uma esteira de industrialização, que seu produto sai na esteira, falha, ele falhou. Faz o estudo de causa raiz, volta para o início da esteira, e daí isso é industrialização. Correção de falha. A gente não corrige falha. Por isso que já tem lá, nós estamos há 30 anos lá com o grupo de assistência técnica e o percentual de hidrossanitário não cai. E se você vê o Chaguri tá aí, ele vai me falar que eu não estou tão errado assim, não vamos falar que eu estou certo? Em instalações, outras instalações, o percentual é mínimo, é quase 1%.
Porque as outras instalações é feito por empresas super capacitadas, mão de obra treinada, o material é controlado por essas próprias empresas. Então, você tem um controle correto, você consegue. Muito bom. É isso aí, não. Tudo ok? Falei tudo que eu queria. Tá ótimo. Obrigado. Palmas aqui para o nosso amigo.